Êxodo capítulo 14, vamos ler do verso 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então, primeira coisa que podemos observar é que eles estão indo para onde Deus está direcionando. Tanto é que no capítulo anterior, termina dizendo da nuvem que os conduziam, né, uma coluna de nuvem que os guiavam pelo caminho. Lembra disso? No capítulo 13 da semana passada. Então o povo estava sendo direcionado por Deus. O caminho deles não estava um caminho errado, não era um caminho que foi conduzido de qualquer maneira, não foi um acidente. Eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam sendo conduzidos pela direção de Deus, havia uma nuvem ali conduzindo o Senhor. Irmãos, eu fico imaginando, só voltando um pouco esse ensinamento na nuvem, eu fico imaginando como seria bom para nós sermos conduzidos por uma nuvem. Já imaginou você ali, né, naquela dúvida se casa ou não casa, e de repente, quando aquela pessoa que está interessada em você, chega na sua casa e vem a nuvem do Senhor e repousa sobre a cabeça daquele, falei, ó, é este. Talvez você que está sendo direcionado por uma vocação, se não sabe se entra nessa empresa ou naquela, e de repente Deus pousa a nuvem em cima daquele nome, daquela empresa, fala, é este o caminho. Mas aqui nós vemos que eles estavam sendo guiados por Deus, claramente. Verso de número 3, então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, os desertos os encerrou, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Talvez uma das grandes lições desse texto seja exatamente isso. Deus mostrando que ele seria glorificado em Faraó. Ele vai repetir isso 3 vezes. Essa é a primeira. Em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Talvez se fosse, nós lemos e sabemos o contexto, esta foi o jornal nacional lá do Egito dizendo: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que foi eles que, né, deixaram? Ou eles foram obrigados pela poderosa mão do Senhor? Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos no jornal, né, as manchetes que nós assistimos, porque ali pode ser uma meia-verdade tendenciosa. Eu vindo para cá agora, e o jornalista dizendo assim: eu não conheço ninguém que tomou a vacina da Covid. E eu aqui da igreja conheço pelo menos mais 2 hoje, mais 2 que são profissionais da saúde, né? Já com uma certa idade. Eu conheço, e espero que em breve possa chegar a todos nós, né? Não podemos desmerecer o empenho e a dedicação, né, daqueles que estão fazendo e lutando, né? Há uma ideia de quanto pior, melhor. Não sei quem ganha com notícias desse baixo nível de notícia, né? Só falam das questões ruins que estão acontecendo. Claro que tem que apresentar quando são verdadeiras, mas enaltecer aquilo que também está acontecendo de bom no nosso país. São mídias assim que fazem a desgraça do seu país. E aqui muitas vezes nós estamos vendo uma notícia que não era verdadeira. Eles estavam dizendo, que isso que fizemos,
permitindo que Israel nos deixasse de servir? Verso de número 6. E aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-se os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirairote, defronte de Baal-Zeon. Foi exatamente aonde Deus havia dito para eles irem, no verso 2. Continuando no verso de número 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de perseguição, não tem um outro caminho a qual nós devemos recorrer, e nós devemos sempre olhar para o alto e clamar ao Senhor. Diz o verso de número 11: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Parece-me, ao ler esse texto, que nem todo mundo queria sair do Egito. Parece-me que havia um grupo ali, não sei se grande ou pequeno, que queria permanecer no Egito. E como é difícil a gente libertar uma pessoa da sua escravidão. Como é difícil, muitas vezes, conduzir a pessoa por um novo caminho. Verso de número, continuando, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, vamos ler juntos? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais. Que mensagem poderosa é essa? Só esse versículo aqui, daríamos para pregar a noite inteira, não é? Quantas lições, quantos princípios importantes nesse verso 13. Moisés dizendo ao povo: não tema, não tema, povo querido, povo de Deus, está na dificuldade, está na luta, não temas, não temas, mas aquietai-vos. Sabe por que é importante aquietai-vos? Porque às vezes quando nós estamos com medo, nós falamos demais, e nós ouvimos vozes demais, e vimos notícias demais, e vimos rumores demais. Mas quando nós aquietamos, estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Verso seguinte diz, aí nós podemos ouvir Deus falando, vamos juntos? O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Moisés está dizendo, o Senhor irá à batalha por vocês. Pelejar é ir à batalha, ir à luta. Como é bom sabermos que temos um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Só esse é o Deus, só esse Deus é o Deus vivo. Os outros deuses é o contrário. Lá naquele lugar, em algumas outras divindades, sempre você tem que fazer alguma coisa para Deus, para esses deuses, falsos deuses. Você tem que pagar alguma coisa, você tem que ofertar alguma coisa, você tem que fazer algum sacrifício, ou você tem que carregar esse falso Deus nas costas, ou você tem que alguém mandar fazer uma imagem desse falso Deus para você. E você sempre trabalhando para esse Deus. Mas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus a quem nós estamos vendo aqui sendo revelado, é o Deus que luta pelo seu povo.
Tem uma frase que eu estou na dúvida se eu deixo para segunda-feira, para o nosso curso. Há uma frase que o pessoal diz assim: faça a sua parte que Deus te ajudará. Não é isso? Não é assim? Até dizem que está na Bíblia, né? Até dizem que está na Bíblia. Faça por onde e Deus te recompensará. Né? Parece até uma verdade bíblica. Mas a grande verdade é que é Deus que trabalha para nós e por nós, para a nossa salvação, para a nossa vida. Ele é o Deus da vida. Não é você que trabalha. E Ele salva, não é aqueles que fazem esforço para ser salvo. Ele salva aqueles que se entregam a Ele, aqueles que se rendem. O nosso Deus é um Deus que salva aqueles que são doentes, são enfermos, aqueles que são fracos, aqueles que não têm força para fazer por onde. É um Deus que trabalha e peleja pelo seu povo. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Oração sem ação não resolve, meu irmão. A oração, de orar e ação. A oração já é uma ação. Mas quando Deus nos direciona, a gente tem que tomar uma atitude. Não podemos ficar de braços cruzados. Deus vai abrir o mar, nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós temos que marchar, dar o primeiro passo. É Ele que luta, é Ele que abre. Mas você que toma a decisão de ir por o caminho que Ele está direcionando. Aqui, deixa eu continuar, verso 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que interessante, passar no meio do mar ainda seco. Eis que endurecerei, o verso 17, o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão, olha a segunda vez aí, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleirianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Esse aqui geralmente é uma grande dúvida, que o pessoal sempre me pergunta: mas como o exército de Faraó, com seus carros, não alcançou ali os homens, as mulheres e as crianças, os jumentos, os animais que os israelitas saíram do Egito? Muito claro, é um milagre de Deus. Deus interviu para que nenhum e nem o outro se cruzassem. Continuando, verso de número 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, e até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios
e alvorotou o acampamento dos egípcios. Verso 25, a igreja pode ler? Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando, as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido do mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita, à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu egípcios mortos na praia do mar. Verso 31, a igreja, e viu... E o povo, amém. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração neste momento. Algumas lições que nós podemos aprender aqui. Primeiro, o povo de Israel chegou a esse impasse guiado por Deus. Eles estavam ali de frente do mar. Ali passando em frente do mar, e atrás estava vindo o exército de Faraó. Aquela dificuldade, aquela situação, não foi um acidente. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, muitas vezes, nós não entendemos as questões, os motivos, as razões, porque nós passamos por lutas e dificuldades. Mas saiba que quando você está no centro da vontade de Deus, Deus está no controle de tudo. Deus não deixou de ser Deus. Por mais que você não veja uma solução, por mais que você não veja uma direção, saiba que Deus está conduzindo a sua vida. Se não foi por causa de uma decisão sua, ou por causa de uma outra pessoa, se você está numa situação que você não está entendendo, nesse momento, exercite a sua fé e busque a direção de Deus. Nós aprendemos que, quais as lições nós podemos extrair de uma dificuldade? Verso de número 10, diz que aquela situação, eles levantaram os olhos. No verso de número 11, nós vemos aquele povo reclamando, murmurando diante de Moisés, daquela situação. Verso de número 13, nós vemos Moisés dando uma lição de como nós devemos encarar as situações difíceis da vida. Situações difíceis são necessárias para quebrar os hábitos de uma vida, irmãos. Deus permite tribulações, permite provações, para que hábitos e situações da nossa vida sejam mudadas, sejam transformadas. Você pensa comigo, aquele povo morando 400 anos, nós vimos algumas semanas atrás que pode ser um outro período, mas a Bíblia diz 430 anos morando no Egito. Eles já pensavam como egípcios, cheiravam como egípcios, tinham a mentalidade como egípcios. 430 anos morando naquele lugar. Então Deus permite uma situação, muitas vezes, para mudar hábitos, para mudar a nossa vida. Porque com certeza, depois daquela noite que o irmão Estevão ouviu seu pai e sua mãe, dizendo que não tinha comida e não tinha nem morada, a sua vida foi mudada. Foi ou não foi, irmão Estevão? Então, situações difíceis da vida, muitas vezes nos muda, nos transforma, nos amadurece. Talvez seja o grande problema dessa geração de hoje, que os pais colocam seus filhos debaixo da asa e não deixam seus filhos sofrerem, passarem
por momentos que vão gerar neles maturidade. A menina está com quase 40 anos, mas ainda continua recebendo papinha na boca. Então tem situações que a gente precisa passar por elas, para mudar a nossa vida, para que nós sejamos transformados. Agora eu quero perguntar, irmão Estevam, você quer voltar àquela situação de novo? Claro que não, ninguém quer voltar para uma situação difícil. Mas elas são importantes para moldar as nossas vidas. Elas são importantes para nós crescermos. E diante das dificuldades da vida, a gente pode ter atitudes erradas. Quais são as atitudes erradas? Olha só o que o povo fez, no verso de número 11. Disseram a Moisés: não haverem sepulcros no Egito, que nos tirasses de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo sair do Egito? Atitudes erradas, atitudes humanas, diante de um pânico, diante de ver o inimigo se aproximando, diante de olhar para frente e não ter uma saída. A pessoa entra em pânico. E o mais normal, muitas vezes, é que a pessoa tem medo. A pessoa começa a encher-se de medo. Medo do inimigo que se aproxima, medo de não saber o que lhe espera no futuro, ou melhor, não consigo olhar para frente, não consigo ver um futuro, eu não sei o que eu vou ser, eu não sei se eu vou casar, eu não sei se vou conseguir comprar uma casa, eu não sei se vou ter um carro, eu não sei se vou ter um emprego. E ela olha para frente e não vê no futuro, ela olha para trás e só vê problemas, só vê dor, só vê um exército pronto para massacrá-la. E aí o que acontece? O medo começa a tomar conta. E o que ela faz? Pensa em fugir. Eu vou embora desse casamento. Eu vou embora dessa casa. Eu vou embora desse trabalho. Eu vou embora desta igreja. Diante de uma situação difícil, o medo nos consome e aí nós só pensamos em fugir, em procurar um lugar seguro. Terceiro, começamos a murmurar e tentamos a lutar com a nossa própria força, a nossa inteligência. O que eu posso fazer para sair dessa enrascada? O que eu posso fazer para sair dessa situação difícil? E começa a lutar, começa a murmurar, começa a falar, começa a reclamar. Gente, nós vamos ver mais para frente, quando o povo estiver lá no deserto, que uma das coisas que Deus mais odeia é murmuração. Você sabe quando você começa a murmurar? Deixa eu fugir um pouco da mensagem aqui. Sabe quando você começa a murmurar? Você está dizendo para Deus que aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é o melhor. Aquilo que Deus fez na sua vida não está bom. Quando você começa a murmurar, você começa só a ver as coisas negativas. Você não consegue olhar para Deus, mas você só consegue olhar para as circunstâncias. Muito cuidado com a murmuração. E tem gente que é viciada em murmuração. Cuidado com seus lábios. Então nós vemos aqui que o medo nos consome, e aí nós pensamos em fugir, começamos a falar, começamos a dizer coisas. E a quarta coisa que nós vemos aqui, que começamos a falar para todo mundo. Começamos a reclamar. Começamos a fofocar. Começamos a dizer para as outras pessoas. Mas a atitude correta, mais adequada de um homem e de uma mulher de Deus. Escute Moisés falando. Se você está vivendo uma enrascada nesse momento, se você está vivendo um momento difícil da sua vida, escute a voz de Deus. Escute que Deus usou Moisés para chegar até você hoje. Olha que Deus diz. Olha que Deus diz no verso de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Não temais. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes,
nunca mais vos tornareis a ver. Olha o verso seguinte: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ei, querido, querida, está doendo, está sofrendo, está angustiado. Lembre-se que existe um Deus que está lutando por você, um Deus que peleja por você, um Deus que não lhe abandonou e não vai te abandonar. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Essas palavras contêm o mandamento de Deus para o crente, quando este é levado a dificuldades extraordinárias. Ele não pode retroceder, ele também nem seguir adiante, está encerrado pela direita e pela esquerda. O que deve fazer agora? A mensagem do Senhor para este crente é: aquietai-vos. Será ótimo para ele se em tais ocasiões ouvir tão somente a voz do Senhor, visto que surgem outros e maus conselhos com suas proposições. O desespero sussurra: deite-se, morra, desista de tudo, abandone tudo, fuja, se esconde, sua vida não tem valor, acabou a sua vida, acabou a sua jornada. Ei, esta não é a voz do Senhor, esta não é a voz de Deus para a sua vida. Deus não disse que acabou, só vai acabar quando Ele te chamar, ou na verdade, é apenas uma transição para algo muito melhor que Ele tem para você. Ei, essa circunstância não pode te parar. Deus almeja que andemos corajosamente e alegremente, mesmo em que em nossos piores momentos, e nos regozijemos em seu amor e fidelidade. A covardia grita: retrocede, volte para trás, fuja, se esconda. Este é o modo do mundo. Mas Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 39, esse texto tem me seguido com a minha vida, meus irmãos. Ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus não tem prazer naquele que recua, Deus não tem prazer naquele que retrocede, Deus não tem prazer naquele que foge. Deus não nos chama para retroceder. Igreja de Jesus, avancemos, marchemos pela fé. Se o Senhor vai receber a glória, é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai pelejar, porque a glória é dEle, não é minha nem sua. E se é a glória dEle, Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na sua casa. Mas deixe Deus trabalhar, pare de querer dar uma forcinha para Deus. Eu mandei um vídeo esses dias no grupo de louvor, um rapaz passando e viu um carro descendo, e ele tentou parar aquele carro, tentou com a sua força parar aquele carro, e conseguiu um pouco, mas era muito pesado. Aí ele correu até a calçada, pegou um pedaço de madeira, de bloco, e colocou ali para parar, no meio da roda, para parar ali o carro. E aí quando ele saiu e foi por trás, ele viu que tinha 3 pessoas empurrando o carro, porque o carro estava quebrado. Às vezes Deus está querendo avançar, e nós estamos querendo ajudar Deus, ajudar ali na situação. Ei, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus, deixa Deus conduzir a sua vida, a sua história, deixa Deus te direcionar. Talvez você não consiga enxergar, mas Deus está só dizendo: marche, vai avante, não desista, vai à luta.
porque eu que estou pelejando. Os israelitas não soltaram uma flecha, os israelitas não lançaram uma pedra contra os seus inimigos, os israelitas não precisaram proferir nenhuma palavra contra os seus inimigos, mas eles tiveram que atravessar o mar, e lá do outro lado, contemplar os seus inimigos todos mortos, porque o Senhor é quem luta pelo seu povo. Pare de guerrear uma guerra que Deus não te chamou para guerrear. Entregue-se ao Senhor, confie nele, ore, marche, vai avante. Nós vemos 4 poderosos milagres aqui, verso 15. Por que clamas a mim? Diz aos povos, diz aos filhos de Israel que marchem. Primeiro milagre, temos que andar, avançar, e não apenas orar, temos que agir, crer que o Senhor está conosco, porque quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Segundo, verso 19 e 20, Deus mudou a nuvem da frente para trás deles. A nuvem densa impedia que um visse o outro, de modo que os hebreus pudessem ouvir a voz de Deus. Que nesse momento, que o Senhor possa cobrir com uma nuvem os seus problemas, as suas dificuldades, e você possa olhar para o alto e ver a sua salvação, e ver o seu Deus, um Deus que age na família, age em casa, age na vida para salvar. Terceiro, verso 21, ele abriu o mar, ele abriu o caminho do mar. É ele, meu irmão, é ele, minha irmã. Deus não te chama para abrir o mar, Deus não te chama para você abrir o mar, Deus te chama para marchar no caminho dele, andar no caminho dele. Então não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Quarto, verso 24 e 25, ele criou a confusão entre os egípcios. É ele que vai batalhar por você. Quero concluir dizendo, o mar vermelho abre e fecha, conforme as ordens do Senhor, e não antes. É no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Seria muito mais fácil o povo ter saído do Egito, e Deus ter preparado o mar antes. É ou não é? Sim ou não? Era muito mais fácil ele chegasse diante ali do mar, e eles já terem visto todo o mar aberto, e falando, é por aqui que nós vamos. Era muito mais fácil Deus já ter feito para você, mostrado antes para você, antes de você pelejar, antes de você passar por esse momento de prova, o que Ele queria que você fizesse. Era muito mais fácil, mas Deus não age dessa forma. Deus age por meio da fé, por meio da fé. É necessário fé. Deus está ensinando para o povo dele que era necessário fé, confiar nele. E é exatamente isso que termina o texto, não é? Como termina o capítulo? Verso 31. E viu Israel, vamos juntos? E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu não sei como Deus vai abrir este mar na sua vida, mas eu sei de uma coisa, que Deus espera que você confie nele, que você confie nele, que você tema a Ele, que você confie a sua vida a Ele. Tema ao Senhor, meu irmão e minha irmã, tema esse Deus poderoso e confie nele, e você vai ver maravilhas acontecendo dia após dia na sua vida. E é interessante que parece-me que quando o povo de Israel ver os mortos ali naquele mar, ali nós podemos ver um simbolismo do batismo, que hoje
quando você passa pelo batismo, assim também você está morrendo, fazendo morrer a sua velha natureza, o Egito, o egípcio em você, o mundano em você, o Egito significando o mundo, e você rumo a uma nova vida, um novo caminho. Ali aqueles mortos, assim também Deus nos chama, para nós deixarmos os mortos, deixarmos a vida antiga, olharmos não mais para trás, mas olharmos para frente, olharmos para o caminho. Deus te chama, meu irmão, para deixar as coisas do passado e para viver algo novo, porque Deus tem a cada dia algo novo para você viver. Não fiquemos apenas olhando, contemplando o passado. Deus te deu 2 olhos e não colocou na sua nuca. Deus colocou os seus olhos na sua frente, na sua fronte. Até isso Deus é didático. Foi didático conosco. Sabe por quê? Porque por mais que teve a dificuldade lá atrás, que papai e mamãe não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha casa para morar, por mais que a situação ali do casamento não foi boa, os filhos não foi bom naquele momento, mas Deus não quer que você fique olhando para aquilo. Deus nos chama para olhar para frente, Deus nos chama para marcharmos, para olharmos para aquilo que Ele tem preparado para nós, e Ele tem uma terra prometida, Ele tem uma Canaã, Ele tem um lugar muito melhor. Então olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, olhe para Canaã, olhe para o Senhor, porque Ele pelejará por vós, Ele tem lutado por vós, e não vai te deixar no meio do caminho.